Hi guys, how are you? Meu nome é Poliana, eu faço pedagogia no primeiro semestre na Faculdade São Judas Tadeu da Unidade da Moca, junto com a coordenação de estágio da Cristiane Simões. E hoje eu vim trazer para vocês uma videoaula de inglês. Bom, para a gente começar a entender como funciona o inglês e como funcionam todas as estruturas, a gente precisa entender o mais básico de tudo para formar qualquer frasezinha simples no inglês. Então é claro que eu tô falando do verbo to be. Eu sei que o verbo to be é um pouquinho chato, porque a gente sempre escuta falar sobre ele, mas ele é muito necessário pra gente conseguir entender qualquer próxima estrutura. É que nem matemática, não tem como aprender como vai fazer alguma coisa de geometria super complicada se você não sabe fazer aquela continha bem mais básica. Então, hoje eu vou explicar pra vocês como funciona o verbo to be de alguma forma bem básica e bem simples para vocês entenderem que não é aquele bicho de 7 cabeças. Bom, o que é o verbo to be? O verbo to be são os verbos ser ou estar, ou seja, a gente usa ele para dizer quando eu, você ou alguém, né, ele, ela, eles ou elas, estão ou são alguma coisa. E a gente pode usar eles tanto no presente quanto no passado. Só que as estruturas do verbo to be mudam de acordo com o pronome e o auxiliar que você vai estar utilizando. Mas afinal, quais são esses pronomes? Assim como no português, quando a gente está estudando aquelas frases bem chatinhas que a gente tem o eu, tu, eles, elas, não sei o quê, a gente também tem isso no inglês. Então a gente tem o I, you, he, she, it, you, we e o they. E como no português, é basicamente quase a mesma tradução. Fica eu, você, ele, ela. O it, ele também significa ele ou ela. A diferença é que você só pode usar quando você estiver se referindo a coisas ou animais. Depois nós temos os nós, vocês e eles ou elas. Não confundam o you, vocês, com o your, porque o you significa vocês, o your significa seu. Então muda, e se você colocar o Rzinho ali no final, fica errado. E como a gente monta essas frases do verbo to be no presente? Como eu já disse, a gente tem os pronomes, que são esses que eu falei, o I, you, he, she, it, e logo depois a gente tem que usar um auxiliar. Como auxiliares do presente, a gente tem o am, o is e o are. E só que assim, cada auxiliar se encaixa com o pronome certo. Então eu não posso simplesmente estar escrevendo uma frase com he e eu decidir que nessa frase eu vou querer usar o are, na próxima frase eu vou usar o is e depois eu vou usar o am. Então cada auxiliar se encaixa com o seu pronome corretamente. O am, ele é bem tranquilo, porque o am a gente só usa com o I, que a gente forma aquele basicão I am, ou seja, eu sou ou eu estou. E a gente forma frases bem simples com isso, que daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. O is a gente usa com o he, o she e o it. Então fica she is, he is ou it is. Novamente, o it is significa eles é ou estão, mas você só usa para coisas ou animais. O are a gente usa com you are, você é ou está. Com o you are, vocês são ou estão. O we are, nós somos ou nós estamos. Ou they are, eles ou elas são ou estão. Com isso, a gente consegue formar umas frasezinhas bem simples. Por exemplo, com I am, a gente forma o I am a good student. Eu sou um bom estudante. Então, eu usei o pronome correto, o auxiliar que se encaixa com ele, e fiz uma frase com sou ou estou, que é basicamente o que significa o verbo to be. Com she is, a gente pode formar o she's beautiful. Ela é linda. Viu? Tranquilo? Com o we are, a gente pode dizer sobre, por exemplo, de onde nós somos. E aí a gente pode formar a frase We are from Brazil. Nós somos do Brasil. E depois nós temos o they are, que são eles são, ou elas são ou estavam. E com isso a gente consegue formar o They are sad with her. Eles estavam tristes com ela. Viu? É bem tranquilo, é bem basicão, só pra conseguir formar aquela frasezinha bem simples no inglês.
Com o verbo to be no passado, a gente usa o mesmo esqueminha no presente. Nós temos todos aqueles pronomes e também temos aqueles auxiliares. Só que os auxiliares mudam. No presente, a gente tinha o am, o is e o are. No passado, a gente só tem dois, que é o was ou o were. O was, ele se encaixa com o I was, he was, she was e which was. Ou seja, eu era ou estava, lembrando novamente que é no passado, ele era ou estava, ela era ou estava, ou ele ou ela eram ou estavam no passado. Novamente, o it a gente usa para coisas e animais. Com o were, a gente usa you were, ou seja, você era ou estava. O you were para vocês eram ou estavam. We are para nós éramos ou estávamos. Ou they are, eles ou elas eram ou estavam. Bem tranquilo. Novamente, nós vamos ter mais alguns exemplos. E é bem simples, é que nem no presente. É para formar frasezinhas simples, só que dessa vez no passado. Com o I was, a gente pode formar o I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem. Bem tranquilo. Com she was, a gente pode dizer she was ready for the game. Ela estava pronta para o jogo. Com they were, a gente pode formar o they were together last year. Eles estavam juntos ano passado. Viu, gente? É bem simplesinho fazer essas frasezinhas com o verbo to be. Bom, agora eu vou montar alguns exemplos de frases em algum cantinho aqui do vídeo. E eu vou pedir para vocês, aí na casa de vocês, completarem com o auxiliar certo, com base no pronome e com o tempo verbal da frase. Então, se a frase estiver no passado, os auxiliares que vocês vão usar é o was e o were. E aí vocês têm que ver com qual pronome se encaixa. Se estiver no presente, vocês usam o am, o is ou o are. Mas, normalmente, esses auxiliares não vão com qualquer pronome. Vocês têm que ver com qual se encaixam. Então, boa sorte para fazer essa atividade. Quando vocês terminarem, vocês continuam o vídeo, porque agora a gente vai entender como funcionam os advérbios of manner, os advérbios de frequência. Bom, no inglês, a gente tem os advérbios of manner, que são os advérbios de maneira. A gente usa eles para dizer como algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Então também é bem simples, são algumas palavrinhas que dizem a maneira que algo ocorreu. Vamos ver alguns exemplos. A gente tem o well, que é bem, o fast, que é rápido, o badly, que é mal, o quietly, que é calmamente, o easily, que é facilmente, e o slowly, que é devagar, por assim dizer. A gente tem vários outros advérbios, são muitos, mas esses são aqui alguns exemplos de alguns simples que são bastante usados. Mas é sempre importante que vocês pesquisem sobre outros advérbios e para poder ir aprendendo. Nunca é decorar, é sempre tentar aprender, porque decorar a gente vai ler, fica ali na cabeça e depois a gente esquece. Então, pesquisem bastante, porque tem vários outros advérbios. Esses que eu citei são os que são mais usados. Então, é importante saber eles principalmente. Bom, como já dito, a gente usa esses advérbios para dizer como algo acontece, aconteceu ou acontecerá. Alguns exemplos que a gente pode citar é, por exemplo, he swims very well. Ele nada muito bem. They ran so fast. Eles correram muito rápido. I think it's easily make the cake. Eu acho que é fácil fazer o bolo. Viu? É bem tranquilo. Você escolhe alguma ação e diz a maneira que ela ocorreu. A maneira que ela ocorreu é onde você vai encaixar o advérbio. Outro tipo de advérbio que a gente tem é os adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência. Ou seja, a gente usa eles para dizer a frequência que algo ocorreu. Veja só alguns exemplos. Os exemplos mais utilizados que a gente tem é o daily, que
que é diariamente, o always, que é sempre, o never, que é nunca, o sometimes, que é às vezes, e o often, que é frequentemente. Mais uma vez, a gente tem mais alguns exemplos que também são tranquilos de usar. We clean the house daily. Nós limpamos a casa diariamente. She always late. Ela está sempre atrasada. He is never there when we need him. Ele nunca está aqui quando nós precisamos dele. Sometimes I prefer staying at home. Algumas vezes eu prefiro ficar em casa. Bom, a gente tem mais alguns tipos de advérbios que também são muito importantes. Um advérbio que a gente sempre vai usar, que vai aparecer muito em provas, em vocabulário, na sua fala, são os interrogativos adverbs, que são os advérbios de interrogação. Ou seja, os advérbios para fazer pergunta. Eles sempre vêm no comecinho da frase. Então, sempre que você for fazer uma pergunta, esse advérbio vai aparecer logo no início da frase. Quais são esses advérbios? A gente tem o how, que é como, o when, que é quando, o where, que é onde, e o why, que é por quê. Com esses advérbios, a gente pode montar alguns exemplos de perguntas que são bem comuns de aparecer. Com o how, a gente pode fazer, por exemplo, o how this happened? Como isso aconteceu? Com o when, uma pergunta muito comum é when's your birthday? Quando é o seu aniversário? Com where, é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, principalmente nas aulas de inglês, que é where's the bathroom? Onde é o banheiro? Com why, a gente pode fazer o why you do that? Por que você fez isso? E o último exemplo de advérbios que eu vou explicar para vocês são os adverbs of place, são os advérbios de lugares. Esses advérbios também são bem simplesinhos, a gente usa para dizer, por exemplo, quando algo está muito longe, quando algum objeto está em cima, está embaixo, então é bem tranquilo de usar também. A gente tem alguns exemplos que são o above, que é em cima, a gente tem o anywhere, que é em qualquer lugar, a gente tem o around, que é ao redor. A gente tem um que é bem fácil, que é só lembrar de um filme bem famoso, que é aquele do Shrek, que é o far, que é longe. Então sempre que você lembrar do Shrek, é só você lembrar do far, far away, muito distante, far é longe. E a gente tem o nowhere, que é em lugar nenhum. Algumas frases que a gente pode formar, por exemplo, com o above é my cell phone is above the desk. Meu celular está em cima da mesa. Com anywhere, a gente pode formar o I can't find my pencil anywhere. Eu não consigo achar o meu lápis em lugar nenhum. Com o around, a gente tem uma ação que é bem comum aparecer em algum jogo ou em algum videogame, que é o look around, olha ao redor. E o far, a gente costuma usar para dizer que algo é longe. Então, por exemplo, this place is so far. Esse lugar é muito longe. Bom, gente, então basicamente essa foi a nossa videoaula de verbo to be e alguns exemplos de advérbios. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar uma dica aqui que é para vocês sempre praticarem inglês. O inglês não precisa ser um negócio chato de sentar e ficar lendo e lendo livro. A gente pode usar formas legais de aprender. Ou seja, você pode simplesmente jogar um videogame em inglês e procurar entender a tradução daquilo que está sendo passado para você. Para quem adora ouvir música, é só escutar algumas músicas em inglês, procurar a tradução, tentar entender o que o cantor está tentando passar, está tentando dizer. Isso ajuda muito a assistir, quer ficar ali no sofá assistindo série? Bota legendado, bota em inglês. Bota de vez em quando o áudio em inglês e a legenda em português, para você entender aos poucos. De vez em quando, bota a legenda em inglês, para você entender as palavras e os vocabulários que estão sendo utilizados. Você também, para quem gosta muito do YouTube, vocês também podem acompanhar alguns canais que também são muito legais. Então, para quem gosta de jogos, para quem gosta de assistir vlogs, gosta de canais de comédia, é muito interessante sempre pesquisar, porque se a gente não costuma praticar de formas legais, a gente também não aprende. Então procurem jogos, filmes, séries, youtubers, que isso vai ajudar muito vocês. Eu garanto que essa dica é essencial para quem quer começar a aprender a falar inglês.
Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.